Hoje é uma honra. Hoje todos estão me ouvindo bem? É uma honra muito grande receber o Dr. Walter Capanema, que já é um abamiano também, né? Abamiano da casa, já está em casa, né, Dr. Walter? Precisa só retornar como filho, né? O bom filho a casa torna. E hoje, na mentoria virtual que a gente tem, é um convênio que a ABAME tem junto com a mentoria da OAB-RJ. Inclusive, amanhã vai ser a posse da comissão de mentoria da OAB-RJ. Todos estão convidados, vai ser às 18 horas, na própria sede da RJ, importante dos nossos associados. E esse trabalho é um trabalho de mentoria para a gente trazer prática jurídica para as pessoas. E o tema de hoje é provas digitais na advocacia, um tema muito interessante para todos nós, que vai ser ministrado pelo Dr. Walter Capanema, que é advogado, consultor e professor, coordenador geral e professor da pós-graduação em Direito Digital pela FEIPERJ, coordenador geral e professor do curso de extensão de Direito Eletrônico e Proteção de Dados e as Novas Tecnologias da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, que é a EMERJ, todos sabem, e diretor de Inovação e Ensino de Smart 3. Então, doutor Walter Capanema, seja muito bem-vindo à casa e eu passo a palavra para o senhor para começar a palestra. Obrigado, doutora Alessandra, senhoras e senhores, boa noite. É um grande prazer participar desse evento. Eu quero aqui agradecer a doutora Alessandra esse gentil convite, presidente da ABAME. É uma grande alegria voltar, ainda que virtualmente, à ABAME, né? Essas questões de segurança são necessárias para a gente fazer esse evento de forma virtual, mas eu vejo que o fato dele ser feito de forma virtual não retira dele a qualidade que se pretende apresentar aqui na palestra. E eu pretendo, doutora Alessandra, senhoras e senhores, falar aqui de algo muito importante para a advocacia, especialmente de uma advocacia que é cada vez mais tecnológica, falar de provas digitais. Eu preparei aqui um PowerPoint, vou compartilhar aqui com vocês a tela. Eu acho que agora já está aparecendo. Então, falar de provas digitais, eu acho muito importante falar sobre esse tema, porque falar de provas digitais é falarmos de um mundo cada vez mais tecnológico. A nossa vida está cada vez mais tecnológica. Nós utilizamos computadores, dispositivos, equipamentos o tempo todo. Nós estamos utilizando para o trabalho, para o lazer, para fazer compras do dia a dia da casa. Então, estamos constantemente produzindo, armazenando, gerando dados. E o que é importante falar, quando nós estamos nos referindo a provas digitais, nós não estamos falando tão somente a provas que digam respeito a questões que aconteceram na internet. Como, por exemplo, alguém foi ofendido numa rede social, eu tenho a prova, né, eu tenho a mensagem ofensiva. Ou então, alguém que pactua numa conversa de WhatsApp determinada questão de um contrato de locação. Não. Quando eu falo de prova digital, né, eu falo justamente de um pouco de tudo. Eu falo de provas sobre questões que aconteceram de forma online, como questões ligadas à nossa vida física. Então, aquele último exemplo que eu falei, né, de repente alguém que pactua alguma coisa de um contrato de locação, pode ser um exemplo. Então, o contrato de locação, que por enquanto ele acontece no mundo físico, mas não duvido que a gente tenha um contrato virtual no futuro, de locações virtuais no metaverso, eu não duvido que isso aconteça. Esse contrato é um contrato do mundo físico, do mundo real, mas eu tenho uma prova do mundo virtual. Isso é plenamente possível. E eu acho importante que cada vez mais a advocacia comece a compreender duas coisas, basicamente. Como é que a internet funciona e quais são as provas possíveis nesse sentido. Eu diria que basicamente, esses dois conceitos são muito importantes da gente introjetar.
E quando a gente fala de prova digital, há uma quantidade quase que infinita de informações, arquivos, planilhas, arquivos do Word, vídeos, áudios, e-mails, mensagens instantâneas. As possibilidades são infinitas. Há muita coisa. Eu diria que é quase impossível a gente esgotar todas as espécies de provas. Mas eu poderia dividir essas provas em dois grandes grupos. Eu poderia ter conversas, né? Fluxo é como se fosse fluxo de uma comunicação telemática, ou seja, eu tenho aqui fluxo de conversas de dados, né? E eu tenho o que talvez seja mais relevante para o nosso caso aqui, provas documentais, provas digitais. Então, as provas digitais eu tenho uma quantidade muito maior. Mas o que eu acho importante trazer para as senhoras e senhores aqui na nossa fala é justamente o seguinte: para que a gente possa compreender o que é uma prova digital, a gente precisa entender o que é a internet. Então eu preciso rapidamente, e eu prometo que vai ser indolor, falar um pouquinho de como funciona a internet. Trazer aqui para vocês algumas noções do que seria a chamada arquitetura da internet. Quando eu falo de arquitetura da internet, eu estou dizendo aqui para vocês como a internet funciona, como a internet ela atua. E aí vem a questão. A primeira coisa, quando a gente se conecta à internet, a gente tem um provedor, né? Um provedor que a gente chama de conexão, ou provedor de internet, que ele nos permite, ele nos liga à internet. E esse ato do provedor nos ligar à internet é um ato em que ele nos atribui o chamado número IP. O número IP, e olha que curioso, esse chamado número IP, ele tem previsão legal, por incrível que pareça. Ele tem previsão legal aqui no artigo 5º, inciso 3º, da Lei 12.965 de 2014. Uma lei que normalmente os advogados, eles não têm assim muita familiaridade, que é o chamado Marco Civil da Internet. Essa lei, ela é muito importante. E essa lei aqui, ela tem aqui pra gente o seguinte, no artigo 5º, inciso 3º. O número IP, ele é o código que identifica um computador na rede. Então, o número IP é como se fosse a placa do automóvel, algo parecido. Ou seja, é um número que identifica o computador, o aparelho, ele não identifica a pessoa. E normalmente o número IP, ele é algo parecido com isso. A gente até pode fazer aqui um exercício. Se vocês quiserem ver qual é o IP do seu computador, o que você pode fazer? Você pode abrir nessa página aqui. Eu vou pegar, deixa eu pegar aqui uma outra página. Tem várias páginas que a gente pode usar aqui para ver o IP. Uma das mais conhecidas é essa daqui, meuip.com. Vou pegar essa página e vou colocar aqui no chat para vocês. Espera aí. Para quem quiser repetir também. Meu IP. E vocês vão verificar que vai ser algo mais ou menos assim. Então veja que esse daqui é o meu IP. É uma sequência de quatro números, né? E o que é importante e que torna talvez o nosso trabalho talvez um pouco mais desafiador, senhoras e senhores, é que esse número IP, ele é um número que identifica esse computador ao longo da conexão, durante a conexão. Isso quer dizer o seguinte: enquanto que a placa do automóvel ela é um número, é um código que identifica o automóvel sempre, enquanto ele tiver aquela placa, o número IP ele identifica o computador apenas durante aquela conexão. Isso quer dizer o seguinte: se a conexão cair e você se conectar novamente à internet, o seu IP é diferente. Tá muito complicado, gente, até agora? Não, tá ótimo. Tá ótimo, professor. Obrigado. Portanto, o número IP ele é muito importante para a gente chegar até o causador de um dano, ou então alguém que acessou um site. Ele é um código que nos permite indiretamente chegar até o indivíduo. E até eu vou explicar mais adiante um pouquinho a respeito dele. Eu vou voltar a questão sobre ele. O que é importante falar aqui é que quando se criou esse número IP,
O padrão que a gente utiliza, o padrão, a versão 4, ele só trabalha com 4,2 bilhões de IPs. Esse número já está esgotado. A gente tá paulatinamente migrando para a versão 6, que trabalha com 341 decilhões de IPs, que é muita coisa. Por enquanto é muita coisa. Mas eu acho importante explicar para vocês uma dinâmica. Porque se eu estou falando para vocês que os provedores, que o nosso IP ele é conferido pelo provedor de conexão, eu preciso mostrar para vocês um gráfico que vai ajudar vocês a entender de forma macro. Olha só, esse gráfico aqui. Eu tenho um computador ou um terminal, né, na linguagem do Marco Civil, e esse provedor de conexão, esse cara aqui, ele confere ao meu computador no IP. E a partir daí eu consigo me conectar naquilo que o Marco Civil chama de provedores de aplicação. São todos os sites, serviços, então o site do TJ, o site da OAB, o site da BAME, o aplicativo do iFood, o Uber, tudo que você faz na internet é chamado de provedor de aplicação. Mas eu estou falando para vocês que eu tenho esse número IP. Qual a importância do IP aqui? O IP tem uma importância muito grande. Porque, veja, quando o meu provedor de conexão ele dá o IP para o meu computador, o que ele faz? Ele precisa guardar a informação do meu IP pelo prazo de um ano. Ou seja, o computador do Walter passou a usar o número tal, 189.444.2221, do dia tal, hora tal, ao dia tal, hora tal. Então, é como se fosse um livro de controle do uso do IP. Esse documento é chamado de registro de conexão. E, por outro lado, o Marco Civil estabelece um dever semelhante para alguns provedores de aplicação. Então, alguns sites, serviços que explorem atividade comercial, eles podem guardar esse conteúdo pelo prazo de 6 meses. Pelo prazo de 6 meses. Então, a gente tem aqui, portanto, essa questão aqui muito interessante. Agora, não sei se vocês conseguem imaginar aqui uma situação probatória. Como é que o advogado ele vai manusear a informação? É importante dizer aqui, o acesso ao registro de conexão e o acesso a esse documento, o que a gente está chamando aqui de registro de aplicação, ele demanda por parte do advogado um requerimento judicial. Ele não pode, então, somente bater lá no provedor ou bater no Facebook para obter. Ele precisa, nos termos do artigo 22 do Marco Civil, fazer um requerimento judicial. E aí, nesse requerimento, o que ele vai fazer? Ele vai fazer aqui o seguinte, ele vai... Deixa eu pegar aqui, vou apagar aqui. Ele vai aqui levar para o juiz dizendo o seguinte, olha, excelência, eu tenho aqui fundados indícios da ocorrência de um ilícito. Alguém postou uma mensagem ofensiva, né? Ou então alguém postou uma mensagem anônima, alguém tentou invadir o site, e mostrar a utilidade. Eu preciso desses dados do IP para conseguir identificar o causador de um dano, de um causador de uma ofensa, de um autor de um crime, e o período de tempo. A gente sabe que a lei tem esse período de 1 ano e 6 meses, né, para cada um desses registros, e que você pode pedir nesse período. Agora, olha uma coisa que interessante, voltando esse slide aqui. Vocês conseguem pensar uma forma de se manusear isso na prática? Como é que na prática um advogado vai atuar? Vocês conseguem? Eu posso dar um exemplo para vocês? De atuação? Então, olha só. Digamos que alguém tenha postado uma mensagem ofensiva ao meu cliente no Facebook. Mas para tornar a coisa um pouco mais difícil, essa mensagem foi postada de forma anônima. Então, foi um perfil fake que fez uma postagem ofensiva no Facebook. Como é que eu vou descobrir quem está por trás desse perfil para promover uma ação em seguida?
Alguém tem uma sugestão, uma ideia? Pode mandar pelo chat. Alguém tem uma ideia de como fazer? Vou dizer aqui para vocês. Digamos que eu tenha uma postagem, né, no Facebook aqui. Uma postagem anônima. Então, o que eu faço? Eu posso me utilizar de uma tutela cautelar, uma tutela antecipada, em face do Facebook, onde eu vou procurar obter da rede a entrega de todos os dados cadastrais e de todos os dados de IP relativos àquele usuário falso. Porque muitas vezes, embora ele tenha sido um usuário falso, ele pode ter usado o e-mail verdadeiro, ele pode ter usado o IP da casa dele. Alguns criminosos mais avançados vão procurar utilizar IPs de redes mais abertas. Mas às vezes o criminoso usou da casa dele mesmo. A gente vai fazer um teste. Então a gente vai solicitar, vai por meio de uma ordem judicial, a gente vai intimar citar o Facebook para entregar, todos os dados cadastrais do perfil falso e 2, os dados de IP daquele usuário, daquele perfil falso. E aí o Facebook vai devolver tudo para a gente, arquivos PDF, tudo isso. De repente, pode ter acontecido desse usuário do perfil falso ter eventualmente colocado lá o e-mail verdadeiro, o telefone verdadeiro. Mas se ele for mais esperto, não vai fazer isso. Mas pelo menos eu vou ter o IP que ele utilizou. E com base nesse IP que ele utilizou, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o IP dele e jogar nesse site aqui. Quer ver? Esse site aqui, que é o maxmind.com. Quando eu entro no maxmind.com, eu posso colocar o IP dele aqui. Então, digamos que o IP dele seja... Deixa eu pegar... Vou pegar aqui o IP... Deixa eu ver se eu pego aqui o IP para dar o IP aqui. Vou pegar o meu IP. O meu IP estava... Deixa eu pegar aqui, vou pegar aqui o IP. Vou pegar o IP desse aqui, pronto. Já estava aqui na minha lista. Digamos que o IP que o provedor nos devolveu foi 189.105.243.25. O que eu vou fazer? Eu não vou oficiar a ninguém. O próprio advogado, e olha como é importante o advogado conhecer essas ferramentas. O próprio advogado, ele vai fazer a sua diligência e vai descobrir que esse IP aqui pertence a qual provedor? Ele pertence ao Ivelox. Aqui, ó, esse IP da Ivelox. Então, qual é o segundo passo? Qual é o terceiro passo que o advogado faz? Voltando aqui, ele vai fazer o seguinte. Ele vai... Primeiro passo foi aqui, né? Primeiro passo foi aqui. Segundo passo, ele foi do MaxMind. Terceiro passo, ele vai intimar a Velox, ele vai citar a Velox numa mesma tutela ou numa outra tutela. Normalmente se utiliza uma outra tutela para o Velox entregar todos os dados cadastrais do usuário que utilizou a internet naquele dia, naquela hora. E com isso é bem possível você chegar até esse indivíduo daqui. Até o causador do dano. Ok? Aqui tem uma pergunta da Liliane, né? Sobre que hacker te consegue usar IP de outros países? Como se faz essa situação? É possível descobrir a origem? Liliane, boa pergunta. Liliana, boa pergunta. É o seguinte, a gente está falando normalmente os criminosos, né? Digamos assim, sem muito domínio técnico, eles vão muitas vezes utilizar o IP da casa deles, ou do provedor da casa deles. Mas alguns criminosos, eles podem até usar programas, ou, por exemplo, eles podem usar redes abertas, rede Wi-Fi. Uma rede Wi-Fi aberta que não tem controle já é um meio propício para a prática de crimes. Porque quem está atribuindo os IPs para aqueles computadores não está fazendo controle. Então uma rede Wi-Fi aberta de uma praça, uma rede Wi-Fi aberta de um local é complicado. Ou então, Liliana, eles podem invadir outros computadores e acessar suas redes. Ou então, eles podem usar redes Wi-Fi que sejam das nossas casas, que sejam ou abertas ou que tenham senhas fracas.
Então, por isso que é importante você, pelo menos, ter uma rede Wi-Fi na sua casa com algum tipo de senha. Porque se não tiver senha, um terceiro pode utilizar para a prática de crime. Tem um caso, Liliana, de alguns anos atrás, acho que foi com Dória. O Dória teria sido ofendido, né, então governador de São Paulo, ele teria sido ofendido nas redes sociais, e se descobriu que parece que era um IP de uma rede de um indivíduo que não tinha qualquer controle. E o indivíduo falou o seguinte: olha, minha rede é aberta, não sou eu. Alguém pode ter logado. Agora, isso é importante porque no processo civil, ao ele ter criado esse fato impeditivo, haveria inversão do ônus da prova. Caberia à parte ré comprovar que algum terceiro entrou na sua rede. Isso é até possível fazer. Olha, alguém entrou na minha rede. Então, se ele criou esse fato impeditivo, numa ação civil, é ele que ele precisaria comprovar. Ok? Então vocês percebam o seguinte, que o direito digital, essas novas tecnologias, elas não apagam, elas não diminuem o nosso conhecimento tradicional de processo civil, de processo penal. Ao contrário, eu diria que um advogado que tem um bom conhecimento de processo civil e processo penal pode explorar com muita eficácia e com muita eficiência todos esses conceitos que nós estamos trabalhando até agora. Juliana, responde direitinho? Que deu para trazer? Então, pessoal, eu acho importante a gente ter essa visão aqui, portanto, de como a internet funciona. Então, você tendo a noção que o IP ele é uma ferramenta fundamental para a identificação de um possível causador de um dano ou de autoria de um crime, você acaba tendo uma noção melhor de como você vai atuar do ponto de vista probatório. Então, prosseguindo aqui mais ainda, eu acho importante a gente também comentar a respeito da legislação e das provas digitais em espécie. Quando eu falo em provas digitais em espécie, a primeira coisa que eu preciso me socorrer são das normas aplicáveis. Veja que eu não tenho ainda uma lei única que fale de provas digitais. Eu tenho aqui o CPC, o CPP, eu tenho o Marco Civil, eu tenho a medida provisória que regulamenta a certificação digital e o documento eletrônico, e essa medida provisória ela é muito citada no STJ em casos de documentos eletrônicos. Eu tenho o Código Civil, o decreto 8771 de 2016, que é o decreto que regulamenta o Marco Civil, e eu tenho a LGPD. Essa LGPD, senhoras e senhores, é talvez a lei mais importante do nosso país nos últimos 30 anos, né? A Lei 13.709 de 2018, ela é uma lei que estabelece direitos para o indivíduo, que a lei chama de titular, em relação aos seus dados pessoais, né? E o que é curioso mencionar é que se você analisa a prova digital sobre o olhar de LGPD, você percebe que o IP é um dado pessoal. O IP é uma informação que permite identificar, ainda que indiretamente, o indivíduo. E o IP ele tem muita repercussão. Por exemplo, não sei se vocês estão sabendo, mas existe uma ação civil pública que está em trâmite aqui no Rio de Janeiro. Essa ação já até teve sentença, acho que está em grau de recurso, foi julgada procedente, em que o Ministério Público do Rio de Janeiro ajuizou uma ação civil pública em face da Decolar.com. Porque descobriu que a Decolar.com, com base no IP do usuário que a visita, né, então ela consegue ter uma estimativa do país desse usuário. Porque os IPs, quando foram divididos pelo mundo, eu tenho IPs que a princípio seriam só para o Brasil, só para os Estados Unidos, um pouco parecido com placas de automóvel. Eu tenho placas que são apenas para o Rio, placas para São Paulo, placas para, sei lá, para cada município. E aí, com base nessa informação, o Decolar.com, olha que coisa mais curiosa, ele apresentava valores de hospedagem de hotel, né, muito mais baratos para pessoas que tinham IP da Argentina, em detrimento de IPs brasileiros. Então, se entrasse o Walter com IP argentino e a Alessandra com IP brasileiro, a Alessandra veria muito menos ofertas e hospedagens muito mais caras do que o Walter com IP argentino. Então, você tinha aqui uma nítida discriminação dos consumidores.
E curioso, é uma discriminação que é feita pelo computador com base nos seus dados pessoais. Olha como essa informação de IP ela é relevante sobre vários aspectos, não apenas o aspecto probatório. Mas ainda falando, vamos falar um pouquinho da LGPD no aspecto probatório. O artigo 7º da LGPD, inciso 6º, ele nos permite aqui o uso de documentos que tenham dados pessoais para processo. Então, a LGPD ela não diminui ou ela não afeta negativamente os processos, porque, muito embora os processos tenham, e os documentos dos processos tenham documentos pessoais, você pode livremente utilizá-los. Isso não vai afetar o uso, ok? Então, isso não tem problema. Eu até entendo, senhoras e senhores, que a LGPD, de certa forma, talvez torne o processo ainda mais interessante, porque o artigo 37 da LGPD, ela exige que as figuras do controlador e do operador, o controlador é quem decide como os dados vão ser analisados e o operador é quem executa, né, quem põe a mão na massa, é como se o controlador fosse o mandante e o operador fosse o mandatário. E olha que curioso, todas essas figuras, sejam empresas, sejam condomínios, não interessa, eles devem fazer registro, eles devem manter um controle sobre tudo que estão fazendo com seus dados. Manter registro é manter prova documental. Então você vai ter um dever de guarda de prova documental aqui muito importante, que pode ser utilizado. Ok? Mas eu queria, doutora Alessandra, fazer aqui umas polêmicas. E eu queria polemizar a respeito do print. Print é algo... Polemizar. Vamos Posso polemizar, doutora? Eu vou pedir licença aqui para polemizar, porque é muito importante a gente falar sobre o print. Porque o print, eu diria que ele é um elemento muito mal compreendido na atualidade. Muitos colegas dizem que o print ele não poderia ser visto como prova documental, e o fundamento que eles dizem é o seguinte: o print ele é uma prova que pode ser adulterada. Alguém pode, de repente, usar um Photoshop e mudar o print, ou então alguém pode usar aqueles aplicativos de conversa falsa de WhatsApp. Olha, com devido respeito a esses entendimentos, eu entendo plenamente que o print é prova. Vou explicar para vocês. Por quê? O que é o print? O print, ele vem, essa expressão, por causa dessa tecla aqui, o print screen. Nos tempos imemoriais, quando a gente apertava essa tecla, quando a gente usava o computador sem nada gráfico, no 90, 80 e pouco, os PCs, né, os computadores PCs, usavam o antigo MS-DOS, né, o avô do Windows, né? Quando você apertava a tecla print, ele jogava na impressora tudo que estava sendo exibido na tela. E aí, o que acontece aqui é o seguinte: você... mais adiante, quando você teve o Windows, né, o gráfico, quando você aperta a tecla print, ele joga numa memória, tudo aquilo que está na tela. E aí a gente começou a chamar de print, na realidade, tudo aquilo é uma prova documental de tudo aquilo que está sendo exibido numa determinada tela num dado momento. Então o print ele entre aspas, uma grande foto do que está sendo exibido na tela. O print é uma prova documental. Sabe por quê? Porque não existe nenhum requisito de admissibilidade de prova documental. Você apresenta a prova documental, o juiz, a partir daí, ele abre prazo para outra parte falar e até impugnar. Se houver uma impugnação, você vai ter um incidente de falsidade. Mas você afirmar que o print não pode ser prova porque ele tem a possibilidade de ser adulterado, me desculpa. Na realidade, qualquer prova documental pode ser adulterada. Então, esse requisito, essa formalidade ou essa fundamentação que normalmente é apresentada, é uma fundamentação atécnica. Não tem prova. O que você pode fazer, até pegando aqui um gancho na pergunta da Liliana, é o seguinte:
Se for, de repente, um processo de juizado, o juiz pode, por exemplo, solicitar que a parte apresente o celular ali na hora. Porque se você for, ainda mais em juizado, proibir o uso de WhatsApp, de conversa de WhatsApp, de print de WhatsApp, você estaria inviabilizando 90% dos processos. E quem diz isso não sou eu. Os próprios juízes de juizado, que até são alunos meus em alguns cursos, falaram isso, Walter. O print hoje em dia, especialmente em juizado, onde você prima pela simplicidade, pelo critério da simplicidade, ele é talvez a principal prova que você tem. O que você pode fazer, Liliana, para garantir talvez uma maior confiabilidade? E veja, quanto mais você tem confiabilidade, você tem mais segurança. E quanto mais segurança, você tem aí no magistrado uma maior possibilidade dele levar em consideração essa prova. Eu vejo que você pode usar algumas ferramentas como o Verifact. O Verifact é uma ferramenta de uma empresa de São Paulo. Eles têm um trabalho muito interessante. Eu acho que o Verifact ele gera uma prova digital mais eficiente do que você levar uma ata notarial, do que fazer uma ata notarial. Porque ato notarial é você fazer uma prova de uma prova. Se o print já é uma prova, você fazer uma ata notarial do print é você fazer uma prova de uma prova. O que de repente pode ser feito, isso se você achar necessário, embora seja caro, é fazer uma ata notarial da conversa do WhatsApp. Que ainda continua sendo uma ata notarial, uma prova de uma prova. Então eu vejo que tem por aí, que é isso, a gente tem que eu vou dizer para vocês que há eu vou dizer, acho que há uns 5 ou 6, há uns 7 ou 8 anos atrás, eu já usava print como prova. Eu fui dar entrada numa mandado de segurança no STF, e quando eu fui fazer o pagamento das custas, o site de pagamento estava fora do ar. Eu juntei no meu mandado de segurança como um print mostrando que o site estava fora do ar e que pedindo um prazo de 48 horas para pagamento. Eu fiz isso. O ministro relator lá aceitou e foi tudo tranquilo. Porque se eu tivesse mentindo, era muito fácil de descobrir. Bastava oficiar ao banco, lá, a parte de pagamento, para verificar se o site estava fora do ar. Então era fácil de descobrir. Então, eu acho que a gente não pode ter aí, não pode pensar que o print é uma prova que não é que deve ser abandonada. E eu vejo que muitos colegas, eles acabam sendo induzidos em erro por causa desse julgado aqui do STJ. Esse julgado aqui do STJ, porque esse julgado aqui foi um caso que, com devido respeito, o STJ deu uma grande viajada. O STJ entendeu que o print ele não pode ser usado como prova no WhatsApp Web. E aí a gente começou a pensar que, por causa desse julgado, os prints passaram a ser vedados. Esse caso aqui, gente, o STJ deu uma grande viajada. Esse caso, o STJ ele se baseou num precedente que não se aplicaria a esse caso. Eu vou explicar. Qual era o precedente? O precedente que foi baseado nesse caso é uma situação em que o indivíduo houve uma busca-apreensão ao celular de um indivíduo e, a partir daí, a polícia fez um espelhamento do WhatsApp dele. Ele pegou o celular dele, abriu o WhatsApp Web no computador da delegacia e, a partir daí, passou a monitorar todas as conversas de WhatsApp daquele indivíduo. Esse assunto chegou no STJ, e o STJ entendeu que essas provas eram totalmente ilícitas. Por quê? Porque quando você utiliza o WhatsApp Web, essa técnica a polícia utiliza, ela tem acesso não só ao presente das conversas, mas ao passado. Ou seja, se tem acesso a conteúdos que foram criados, postados antes da ordem judicial. Então, é como se a ordem judicial fosse retroativa. Outro argumento, o STJ entendeu que o WhatsApp Web não tem previsão legal.
Outro argumento, o STJ entendeu que a polícia, quando atua escutando uma conversa de WhatsApp Web, ela teria a possibilidade de também digitar. Porque quando você tem uma página de WhatsApp Web aberta, a pessoa tem a possibilidade de escrever como se fosse o indivíduo. E com isso você violaria a cadeia de custódia, que hoje em dia está tão na moda. Então, esse é o precedente. O caso que o STJ aplicou era um caso diferente. Era um caso de um indivíduo que fazia parte de um grupo de WhatsApp, e nesse grupo de WhatsApp tinha alguém que confessou a prática de um crime. E o indivíduo que fazia parte do grupo deu um print do WhatsApp Web da sua conversa, em que ele fazia parte, e mandou anonimamente para a polícia. Veja que são duas coisas totalmente diferentes. O precedente é uma coisa, o precedente é um terceiro que tem acesso a uma conversa que não faz parte, e esse caso aqui a gente está falando é um indivíduo que faz parte de uma conversa. O STJ resolveu aplicar o precedente e bagunçou tudo. Então eu vejo que o STJ aqui deu uma grande escorregada. Eu vejo que o print do WhatsApp Web é plenamente válido. Então é totalmente absurdo esse julgado aqui que o STJ nos brindou aqui, ok? Eu não sei se eu já estou passando já do meu tempo, né, doutora Alessandra, se eu tenho mais alguns minutinhos. Eu queria comentar só um pouquinho aqui com vocês. Fica à vontade. Obrigado. Eu vou só mais uns 5 minutinhos para falar sobre algo que eu acho muito importante, que são as provas em fontes abertas. É você utilizar todo o conteúdo que a internet nos fornece para a gente usar como prova. E aí, a beleza da prova em fontes abertas é que não necessita de ordem judicial, ela é da instantaneidade. Eu posso pegar agora mesmo um conteúdo que alguém postou ou que jogou no Instagram, possibilita combinações. Então, por exemplo, um indivíduo ele fala que não tem, ele é um servidor público e que ele não tem como marcar com os alimentos do filho. Eu vou lá no portal da transparência e descubro quanto ele ganha. Ou, nesse mês, de repente, ele ganhou 100 mil reais. Poxa, tem dinheiro. Ou então, eu vou no Instagram dele e ele tem lá uma viagem em que ele tirou a foto sentado na classe executiva, indo para Dubai. Tá esquisito, né? E, normalmente, como a gente viu, são provas produzidas pelo próprio investigado ou pelo réu. E aí, pessoal, eu vejo que você pode, com as provas de pontos abertas, identificar, localizar bens, pessoas ou até comprovar fatos. Então, eu posso localizar um réu que esteja fugindo, eu posso localizar uma pessoa, eu posso, de repente, analisar o grau de proximidade de uma pessoa com outra, eu posso procurar bens desse indivíduo, especialmente se ele for já um executado, eu posso comprovar fatos. Então, de repente, eu consigo comprovar uma sobrejornada a partir do momento que a pessoa tirou fotos na rede social após a jornada de trabalho, no local de trabalho. Ou então, eu consigo comprovar que a pessoa fez uma bagunça no imóvel que ela alugou porque ela postou no Instagram dela 200 pessoas no imóvel numa festa. Então, tudo isso pode ser comprovado. E o que eu acho interessante de falar sobre tudo isso é que você tem, por exemplo, no Google, um grande aliado. O Google ele tem uma série gigantesca de comandos que podem ser utilizados para que você possa fazer procuras específicas, procuras detalhadas. Você pode procurar só arquivos PDF, você pode procurar só, de repente, arquivos do Excel, arquivos do Word. Você tem um controle muito grande. E essa ferramenta do Google, o Google Advanced Search, é muito poderosa, porque ela dá para a gente um poder realmente de personalizar a nossa procura. Também é importante a gente ter aqui a possibilidade de fazer a procura reversa por imagem. O que é procura reversa por imagem? Você coloca a imagem no site, no Google, e ele vai dizer para vocês em outros lugares onde essa imagem pode ter sido encontrada. Eu vou dar um exemplo para vocês de um uso que eu fiz, talvez até por uma questão de segurança. Dia desses veio falar comigo no meu WhatsApp uma pessoa dizendo isso de uma seguradora, querendo vender seguro para mim. E ela tinha meus dados pessoais. E essa foto da pessoa eu achei muito esquisita. O que eu fiz? A foto do perfil do WhatsApp. Eu printei a foto dela,
do WhatsApp e joguei no Google, no Google Images. O Google Images é esse site aqui, quer ver? É esse site aqui, quer ver? É o images.google.com. Então, quando eu jogo uma foto minha aqui, ele vai dizer para mim todos os lugares que essa foto esteve. E não apenas, tem vários sites que fazem isso. Agora, olha curioso, olha esse caso aqui. O Fábio Faria, e eu não estou falando aqui, o que eu estou dizendo aqui não tem nenhum critério político nem nada, o Fábio Faria, nosso ministro das comunicações, ele publicou essa foto aqui no seu Instagram, no seu Twitter, uma pizza, até não tem nada demais. Algum murrinha resolveu pegar essa foto e jogar no Google Images e descobriu que essa foto não era dele. Era a foto de um restaurante da Escócia que ele pegou. Então, não precisava ter mentido, né, ministro? Para quem pegar uma foto dessa, né? Ele podia tirar a foto da casa dele, mas ele falou e pegou. Então, o que acontece? No mundo da internet, mentira tem perna curta. Muita gente, às vezes, faz isso, pega uma foto da internet e coloca como se fosse sua. O Google Images ajuda a gente a ajudar isso, pegar perfil falso, foto falso, ou então de repente jogaram fotos do seu cliente da internet, você quer descobrir em quais sites essas fotos estão presentes. Você pode usar esse aplicativo, ele é muito interessante a esse respeito. Ou então, aí até que a foto dele aqui, ó. As melhores pizzas em Edmonton. Edmonton é uma cidade do Canadá. Tá aqui a raio da pizza. Mesma coisa. Então, eu acho importante a gente pensar nesse respeito, porque as possibilidades são gigantescas. Procurar fotos, procurar dados, procurar os metadados. Os metadados são dados de dados. Então, por exemplo, os metadados de uma foto é o GPS, é o dia que ela foi tirada, a hora que ela foi tirada. E você pode identificar os metadados de uma foto, você pode até fazer uma brincadeira, pega uma foto que você tirou aqui, no celular e joga Metapix e joga no Metapix. Cadê o Metapix? Você pode jogar aqui, ele vai dizer para você informações sobre as suas fotos. Então, eu acho muito importante que o advogado moderno ele tenha essa preocupação com a tecnologia. E eu queria aqui indo para a parte final, mostrar como isso é importante nesse mundo real, nesse mundo moderno. A gente tem uma preocupação com a nossa segurança também. Quando você entende o quanto a internet é importante para a produção de prova, você também começa a ter um comportamento que seja mais seguro. Então, por exemplo, você passa a ter preocupação com o vazamento de dados. Você passa a preocupação de ter, de repente, uma senha para cada site ou para cada aplicativo e formas para controlar e gerenciar essas senhas. Você, por exemplo, acaba tendo uma preocupação muito grande com exposição de redes sociais. Por exemplo, o promotor paraguaio, não sei se vocês ficaram sabendo, ele foi assassinado. Ele estava na praia. Mas como é que ele foi assassinado? Como é que localizaram? A esposa dele publicou na rede social aonde eles estavam. Então é muito importante a gente ter um cuidado com a segurança da nossa família, dos nossos filhos menores. E por isso que nós aqui da Smart 3 temos que ter um cuidado muito grande a respeito da conscientização da segurança e das questões envolvendo o direito digital. A gente tem diversos cursos ligados a direito digital e tecnologias, né? Cursos de direito digital, dando um panorama para o advogado entender o que é a internet, como ele pode atuar, explicando como é a LGPD, essa lei tão importante, né, quais são os direitos que nós temos, o que a gente pode requisitar, a responsabilidade civil da LGPD, a questão da prova digital, então, quais são as provas digitais detalhadas, como é que eu posso produzir e manter uma prova, como eu posso levá-la a juízo, ou então aqui ainda o direito do trabalho era digital, é um curso que tem sido muito solicitado, né? Especialmente porque o TST recentemente ele reconheceu o vínculo empregatício de um motorista com o Uber com base naquilo que o ministro Maurício Godinho Delgado chamou de um controle algorítmico. Um controle algoritmo. E nós aqui também, por último, temos aqui um curso de contragolpes. Então, se você tem visto que tem uma quantidade gigantesca de golpes na internet,
no golpes na internet, eu vou. Você tem que ter algum tipo de controle, algum tipo de defesa. Porque a gente fez um curso muito preocupado, a gente fez o levantamento dos principais golpes que tem na internet, o golpe do motoboy, o golpe do Pix, e a gente montou um curso explicando quais são os golpes e as formas de você evitar. Então é um curso dinâmico e muito prático. O Dr. Cláudio pediu para colocar aqui o endereço do Google Images, né? É images.google.com. O nosso site é smart3br.com. E eu quero aqui, doutora, agradecer a paciência, a atenção de todos vocês. Vou deixar aqui, portanto, uma palavra final de alegria, né, e de paz e de confiança. Que a gente, por mais que o nosso país esteja dividido politicamente, principalmente nós advogados, precisamos nos unir diante desses desafios que a internet e a tecnologia nos garantem. E eu diria que você, usando aqui, citando o nosso querido Yoda, você deve desaprender o que aprendeu. Ou seja, no mundo da tecnologia, você precisa buscar coisas novas. Muito obrigado. Vou deixar aqui os meus contatos e fico aqui disponível para perguntas. Obrigado. Doutor, Deu problema na conexão ou deu tudo certo? voltei. Doutor Walter Capanema, vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Excelente explanação. Você veio botar mel na nossa boca, né? Porque agora a gente quer mais. Porque realmente são temas super atuais. Inclusive, eu acho que cada dia que passar, as provas digitais vão ser mais utilizadas dentro dos processos e a gente precisa entender um pouco mais sobre isso, né? Essa questão de gratuidade e justiça, muitas impugnações são feitas com relação a isso, pesquisas de Instagram e salários, etc., né? Isso eu já vi em alguns processos, isso acontecendo, em algumas decisões. E o senhor falou de uma coisa muito interessante também, que foi até um caso que aconteceu aqui no nosso escritório, que eu recebi hoje um cliente que veio por uma pesquisa no Jus Brasil, né? Era um caso de golpe que a gente tinha um caso de golpe que a gente defendeu um cliente e a pessoa sofreu o mesmo tipo de golpe contra a mesma empresa, enfim. E em pesquisar no Jus Brasil sobre a matéria, localizou o nosso escritório. Então, eu acho que é um assunto que tem dado muitas ações também na justiça para os advogados, é um motivo de muito interessante. Eu acho que seria bom o senhor voltar para falar mais sobre essa questão dos golpes da internet. Eu acho que seria um tema bem interessante. E também voltar para fazer um curso na ABAME sobre provas digitais, um curso mais profundo, né, que a gente possa ter essas técnicas, aprender essas técnicas, porque realmente isso é um parâmetro muito importante para o advogado, uma ferramenta que ele precisa. Vamos ver agora se tem perguntas aqui no link. Deixa eu ver aqui, espera aí. Um bate-papo. A doutora Tânia está aqui elogiando, maravilhosa, eu costumo usar sim, e essa explanação foi muito elucidativa. A Luciana Martins também, que é irmã do nosso vice-presidente Daniel Martins, está aqui elogiando, excelente, doutor Walter, adorei. A Tânia também, bom se ele pudesse voltar. Estava pensando nisso, minha presidente, viu? Tá vendo? O pessoal quer que você volte, doutor Walter. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Pode abrir o áudio, fazer a pergunta. Tem algum tema que alguém queira esclarecer, trazer a debate? Vamos aproveitar ainda o dia de hoje. Doutora... Alessandro? Oi, doutor Cláudio. Perguntar ao doutor Walter. Doutor Walter, a questão da gravação de conversa entre interlocutores, entre as partes,
Até que ponto isso é legal e aproveitável numa ação judicial? Boa pergunta, doutor Cláudio. Não tem qualquer impedimento. Se você faz parte, se você é um dos interlocutores de uma conversa, você pode fazer essa gravação. Não tem qualquer impedimento para tanto. Até a lei de interceptação telemática, né, a lei 929696, ela foi modificada, eu acho que é o artigo 10 ou artigo 10A, admitindo isso, um dos interlocutores pode gravar a sua conversa, não tem qualquer problema a esse respeito. E até tem vários aplicativos para isso. Tem um aplicativo muito interessante para celular, eu acho que é o Cube, Cube, que dá para fazer isso. Mas é a necessidade da pessoa que vai gravar ter o aviso prévio de que vai gravar a conversa, a reunião, essas coisas todas, ou não há necessidade disso? Olha, se for uma conversa, eu vejo que se for uma conversa convencional, né, uma tratativa, né, eu acho que seria interessante comentar uma questão ética. Agora, se for de repente uma ligação em que você está sendo ameaçado, uma ligação de uma ofensa, eu acho que uma questão defensiva você faria isso. Entendi. Não haveria essa necessidade, a meu sentir. Porque eu tive a oportunidade agora de defender um médico em que a paciente fez uma gravação e não disse nada a ele que estava gravando, na expectativa de colher alguma coisa que pudesse prejudicá-lo. Evidentemente, não. Mas eu disse na contestação de que era correto, era legal, mas era imoral, porque não havia um comunicado prévio de que gravaria a consulta. Eu fui nessa linha. Eu acho que é essa, não é isso? Não seria, eu diria que talvez não fosse ético, porque é o seguinte, você quando você vai ter um contato com o médico, você não vai ficar gravando tudo. Eu diria que o homem médio não faz isso. Ele só faz isso se for uma situação em que ele espera alguma coisa acontecer ou que ele vai provocar alguma coisa. Isso mesmo. Porque não é uma coisa, a gente não faz isso. Uhum. Então a gente pode colocar em dúvida se de repente não havia alguma intenção, mas eu acho que isso não retira. Eu acho que talvez esse é o argumento, doutor, não para o juiz invalidar a prova, mas talvez seja um juiz, um argumento para o juiz. Exatamente, sopesar. Ele vai dar menos valor para a prova. Porque, poxa, quem faz isso. Tá certo. Uma pergunta. Fala, doutor Emílio. Pois não, doutor Emílio. Boa noite. Boa noite. Havia uma certa polêmica em se gravar ou não uma reunião de condomínio. Uns diziam que não teria problema, outros diziam que não, só se todos concordassem, se um apenas não concordasse, não poderia ser gravada. Qual a sua opinião a respeito? Eu vejo, doutor Emílio, que talvez para a gente poder facilitar isso, primeira coisa, procurar colocar isso já na convenção do condomínio. Se conseguir, já vai ser uma grande vitória. Eu vejo que algumas pessoas elas se negam a essa gravação. Até isso poderia ter sido. Elas têm esse poder para tanto, né? Mas eu vejo também o seguinte: o que é importante o condomínio colocar claro é o seguinte: há necessidade de fazer essa gravação por dois motivos. Primeiro motivo, para facilitar quem for redigir a ata do condomínio. Ele vai ouvir depois e poder. E dois, você ter um registro fiel do que aconteceu, para que qualquer condomínio possa utilizar. Eu vejo que essa gravação não é algo que é feita para controlar as pessoas, ao contrário, é um registro que pode ser útil para todos os condôminos. E eu vejo que, por dizer respeito ao direito de imagem, o direito da personalidade de um indivíduo, ele tem o direito de se resguardar, de vedar. Agora, quem faz isso, eu vejo alguns condomínios fazem isso. Quem faz isso quer antes de tudo, quer criar confusão. Tem que criar confusão. Então, se você não quer gravar, você não quer participar da reunião do condomínio. Para participar da reunião do condomínio, só gravando. Uhum. Obrigado. Nada. Eu observo que tem algumas empresas que já, quando você liga para a empresa, já entra uma gravação dizendo que essa mensagem vai ser gravada. Assim,
É óbvio que empresas de telefonia e tudo a gente sabe que já tem isso, né? Mas eu digo, os escritórios de advocacia já estão implementando também esse tipo de gravação, também escritórios de contabilidade, porque não sabe qual vai ser o decorrer ali daquela conversa. Deixa eu lhe perguntar uma outra coisa, quero fazer uma pergunta também minha. Os áudios com diálogos de WhatsApp, como que a gente pode tratar esse tipo de prova para incluir no processo? Boa pergunta, doutora Alessandra. Na realidade, tem várias formas da gente carregar essa prova. Alguns sistemas de tribunais, eles não estão ainda admitindo prova em áudio. Basicamente só prova em PDF. Alguns sistemas de tribunais, eles já estão implementando, ainda que eles tenham um sistema de mídia. Então você poderia colocar nesse site de mídia do tribunal o áudio e o vídeo que você for utilizar. Há um projeto, há uma resolução recente do CNJ que ela cria um chamado Registro de Documento Permanente, coisa nesse sentido, RDC ARC, que seria uma plataforma do processo eletrônico para armazenar essas mídias. Agora, se você está num sistema que não tem qualquer apoio de mídia, o que você pode fazer? Você pode utilizar a lei do processo eletrônico. A lei do processo eletrônico fala que se você tem um documento que não pode ser digitalizado, e esse é um caso, evidentemente, você pode comunicar ao juiz que você vai apresentar em juízo esse documento. Veja, você não faz um requerimento, você faz uma comunicação para o juiz. E aí você vai no cartório e apresenta um pendrive, ou então um DVD gravado com esse conteúdo. A cautela, né? A cautela em juízo. E você tem direito, doutora, de solicitar uma certidão. O CPC fala isso. Você pode pedir uma certidão. E aí você coloca no juízo, você depois até apresenta em juízo, dizendo que efetivamente você levou esse documento. Qual é a razão disso? A razão é para o juiz, na hora de decidir, ficar atento que tem uma prova que não está no processo, que está cautelada em juízo. Aqui no escritório, com relação, pelo menos aonde eu sei, os processos do TJ, a gente consegue colocar. Eles fazem aqui, eles têm uma metodologia aqui e colocam um link na petição, fica aparecendo o link. Mas aí assim, a gente procura trabalhar essa prova da seguinte forma: a gente faz um print screen, como você disse, da tela do WhatsApp do cliente. Ali tem um áudio e a gente informa que aquele áudio que está localizado naquela tela vai seguir e em diante vai ser o link. Né, para poder a gente vincular... Fazer um histórico, né? Fazer um histórico, porque senão fica solto, né? Fica sem condições. E até agora a gente nunca teve nenhum tipo de impugnação nesse sentido com relação à prova, não. Eu acho um excelente argumento. Obrigado, doutora. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu só queria que ele repetisse, o aplicativo é CUBI, C-U-B-I? Deixa eu pegar aqui para você, doutor. Eu vou pegar aqui o link. Deixa eu pegar aqui. É o QDSR. Compartilha a tela desses aplicativos, desses links, por favor. Vou colocar aqui no chat. Eu acho que é esse aplicativo aqui. Esse daqui, ó. Eu coloquei ele aqui no... Ele tem para Android, mas eu acho que também tem para o iOS. Tá. Obrigado. Nada. Uma boa noite. Boa noite. Eu acho que... Deixa eu ver se eu peguei aqui. Mais alguma pergunta? Ele pode mandar para a gente esse site? Quem fez essa pergunta? Foi a Tânia. Eu coloquei aqui no nosso chat Tânia, os links. Tânia, eu vou pegar esses aqui, porque a Caroline, não sei se ela está sem a internet dela, não sei se ela está conseguindo pegar. Já peguei o link e mando para você, tá, Tânia? Então, tem mais alguma pergunta? Eu acho que a Isabelle está conectando áudio.
Então, doutor Walter Capanema. Doutora? Ó, a Tânia botou que adorou tudo. Pode falar, Caroline. Não, eu peguei o link, aí se quiser eu posso botar lá no grupo, tá? Tá, por favor. Então, doutor Walter, já podemos considerar os golpes na internet e também podemos considerar um curso de provas digitais, né? Vou anunciar, todos acompanhem pelas redes sociais da ABAME, porque nós vamos, ó, Tânia já vai se inscrever, porque nós vamos divulgar nas redes sociais. Foi uma honra tê-lo aqui conosco. Estou muito feliz do senhor estar prestigiando a nossa gestão com a sua presença, colaborando aí com o enriquecimento dos nossos temas, inclusive temas muito atuais, e vamos depois nos falar para combinar esses dois cursos, tá bom? Obrigado. Doutor Emílio, algum recado, meu tesoureiro? Não, apenas parabenizar o palestrante, foi muito importante. Eu acho que ele tem que ser convocado para a nossa ABAME, daí um curso e tal. São coisas modernas e que a gente precisa, como advogado mesmo, ter ciência de tudo isso. Foi muito boa a palestra e quero externar aqui os meus parabéns. Viu? Que bom. Muito obrigado. É um tema que atende muito a ABAME, o associado da ABAME gosta muito desses temas, então é importante, muito importante se voltar. E eles gostam, né, doutora Emília? Que bom. Então, vamos mais alguma colocação, doutor Walter? Doutor Alessandro, eu quero agradecer aqui o convite tão honroso, tão gentil. Eu fico muito feliz de ter trazido para vocês aqui um pouquinho do que é o direito digital e as provas digitais. Eu vejo que os advogados, independentemente da idade, independentemente da experiência na advocacia, precisam estar atentos a essa realidade, porque é uma realidade fundamental. A gente precisa dominar as provas digitais. E eu tenho certeza que qualquer pessoa que queira consiga. Aí. Então, Obrigado. desejo a todos uma boa noite, agradeço mais uma vez a sua presença e vamos fazer os cursos e divulgar nas redes sociais. Muito obrigada, boa noite a todos, beijo, tchau, tchau, gente. Boa noite a todos. Boa noite, Cláudio. Olha, noite, Rosana falando, todos. vamos, obrigada. Boa noite. Boa noite. Mas boa vai noite ser a todos. presencial, hein? Próximo é presencial. Tchau, Emílio. Tchau, pessoal. Não, depois Tchau, tchau.